denúncias ao todo. A gente lembra jogadores do Atlético denunciados: os zagueiros Thiago Heleno e Pedro Henrique, o lateral esquerdo Pedrinho, o volante Christian, também o meio atacante Davi Terans, mais 4 jogadores do Coritiba também denunciados: o zagueiro Márcio Silva, o Aleph Manga, atacante, o meio atacante Fabrício Daniel e o lateral esquerdo Vitor Luiz, ele que não foi expulso pelo... Ali não, né? Perguntando o nome, já comigo. Uhum. Aí, por favor, só passa o nome para a senhora, por favor. Vem assinar o livro comigo, por favor. Boa tarde, como foi o nome? É só passar o nome, assinar, por favor. Obrigado. Você? 4. Vou segurar lá. Anderson Ferreira da Silva. Boa tarde. Você? Quem mais chegou aí pra Não, só show da imprensa. Só os dois, os três da imprensa. Isso aí, cabeça. Bom? Bom. Que ligou, cara, de Portugal. Quando reiniciado o tumulto generalizado, este atleta tenta atingir com um chute seu adversário de número 48, Pedro Henrique Azevedo Pereira. Em ato contínuo, troca socos com seu adversário de número 34, Pedro Henrique Ribeiro Gonçalves. É culpa de vocês. Os erros de vocês causaram tudo isso. Fecha aspas. Com tal conduta, o denunciado praticou os ilícitos tipificados no artigo 258-B, acumulado com o artigo 258, ambos do CBJD. Próximo denunciado é o senhor Mário Celso Petralha, dirigente da equipe do Clube Atlético Paranaense, 213, inciso 1 do CBJD, acumulado com o parágrafo 1º do mesmo artigo, sem prejuízo das multas pertinentes. Ato contínuo, também em relação ao Clube Atlético Paranaense, durante a comemoração do gol da equipe visitante, foram arremessados no campo de jogo um copo... O computador ele não trava se a gente abrir aqui, mas na hora que compartilha daí parece que tem esse travamento. Mesmo a câmera lenta, doutor? A gente vai fazer uma redução da câmera lenta. É, mas o vídeo é bem curto, né? Tá. É só no, vamos dizer assim, no ponto central, Ok. que começa ali no Aleph Manga no Terans e vai até antes de reiniciar na situação. Estou fazendo só esse vídeo aqui só para deixar bem claro que eu estou em casa 100%, tá? Após o fim da partida, a gente já chegamos em casa, não tomei nenhum tipo de lesão, não tomei soco, estou 100%, né? E estou aqui em casa, graças a Deus,
E a gente entregamos o nosso melhor de dentro de campo nesse jogo de hoje, que é um clássico. Então só tô passando para vocês aí que tá tudo bem comigo, tá bom? E que Deus abençoe a cada um de vocês, tá vendo? Tamo junto, fiquem com Deus, uma ótima noite, um abraço. É nóis. Fala, rapaziada, boa noite a todos. Tô fazendo só esse vídeo aqui só pra deixar bem claro que eu estou em casa 100%, tá? Após o fim da partida, a gente já chegamos em casa, não tomei nenhum tipo de lesão, não tomei soco, estou 100%, né? E estou aqui em casa, graças a Deus. E a gente entregamos o nosso melhor de dentro de campo nesse jogo de hoje, que é um clássico. Então só tô passando para vocês aí que tá tudo bem comigo, tá bom? E que Deus abençoe a cada um de vocês, tá vendo? Tamo junto, fiquem com Deus, uma ótima noite, um abraço. É nóis. Fala, rapaziada, boa noite a todos. Tô fazendo só esse vídeo aqui só pra deixar... Você pode vir sentar aqui à frente, por favor? Boa noite, Márcio. Tudo bem? Seja bem-vindo a essa comissão do Tribunal de Justiça Desportiva. O senhor foi a... Deu um tapinha nas costas dele. Dei um tapinha nas costas dele e falei até uma palavra engraçada, falei espertinho pra ele, aí ele pegou no meu pescoço, aí eu fui e empurrei ele. Cadeira que você quis falar com ele? Chamei ele de espertinho. Ok. Satisfeitos, presidente? Doutor Paulo. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, Márcio. Só para entender e deixar bem claro, então, o senhor que abordou o Terans primeiro, é isso? Isso. Ok, sem mais. Obrigado, Terans, da equipe do Atlético Paranaense. Em relação àquela primeira imagem que vimos aqui, de você ali com o Márcio Silva, qual a sua versão em relação a esse fato? O que aconteceu na sua visão? Primeiramente eu estava embaixo, né? Desculpa que não falo muito no português, mas estava agachado e ele chegou pesado nas minhas costas. Normal, eu senti esse momento como uma agressão. Aí a gente começou a puxar um do outro, e aí eu me desentendi depois. Aí chegou Aleph e deu um suco em minhas costas. Eu, por reação e fato do momento, reaccionei de uma forma, mas não cheguei em nenhum momento a conectar um suco na cara dele, nem fiz nenhuma agressão. Eu fui retirado do campo por o segurança. Satisfeito, senhor presidente. Obrigado, doutor Paulo. Doutor Marcelo, por gentileza, alguma pergunta? Essa mão foi nas costas ou foi no pescoço? Foi no pescoço, mas foi na parte de atrás, mesmo nas costas. No primeiro momento eu identifiquei que foi Márcio. Tirando aquele lance que começou a confusão, que vocês saem abraçados de uma forma mais, vamos dizer assim, mais violenta. Mas durante as agressões físicas, você falou que você foi agredido pelas costas. Você sabe de que forma se foi soco ou pontapé? Eu, por as imagens depois, no momento não percebi bem, é difícil. Se vem a chutar você pelas costas, olhar. Mas eu depois, por as imagens, percebi que foi um suco. Eu sei que fui agredido, mas não sei da forma mesmo. Mas então quer dizer que o senhor é agredido com um soco, mas você tem que ver na televisão que forma que você foi agredido? E se vem por minhas costas, é difícil identificar como foi a agressão, né?
Mas eu sei que foi ele, Manga, quem agrediu as minhas costas. Estou satisfeito, presidente. Com com ele. Nem tentou. Foi uma reação espontânea, né? Eu fui agredido e foi só isso. Foi uma reação, eu não cheguei a encostar em ninguém, não dei um soco na cara dele. Quando o senhor Márcio aborda o senhor ali, o senhor não lembra o que ele falou para o senhor? Não, na verdade não lembro. Eu reaccionei dessa forma porque ele chegou nas minhas costas pesado. Eu percebi isso como uma agressão. Boa noite, senhor. Quando começou a confusão, eu tinha avisado ao árbitro, porque ele estava de costa, né? E aí eles estavam assim, os dois se pegando e tal, e aí eu fui correndo na direção lá, o Márcio estava, ele e o Terence, os dois estavam lá se pegando lá, pegando o pescoço do outro, e aí eu automaticamente fui avisar o árbitro, que não era pra ele ia rolar a bola, e eu falei pra ele parar que tava tendo um atendimento ali. Bom, na verdade, dali no calor do momento ali, né, no jogo, e na hora que eu tava se aproximando do Terence, eu dei um momento, dei soco nele, uma vez as imagens que eu dei um empurrão nele, acabei empurrando ele e aí em seguida ele virou de frente e aí começou a confusão aí. E depois da confusão que teve puxaram minha camisa, né? O Terence tentou me dar um soco, mas não me atingiu depois de seguida, não acabou me atingindo. E quando eu tava de costa, e aí do nada eu fui atingido e na hora que eu fui atingido eu só caí no chão, né? Porque no calor do momento ali do jogo, enfim, eu não tinha nem visto quem que era. E aí eu caí, quando eu tentei levantar de novo, aí eu caí mais uma vez depois. E daí depois logo em seguida eu já tava tentando sair da confusão já, junto com o pessoal dos jogadores do Curitiba. Você disse que não teve nenhuma contusão e que não levou nenhum soco. Isso realmente aconteceu, porque você, pelo que você está falando aqui, você realmente não levou nenhum soco, mas você foi agredido. Sim, na verdade quando eu cheguei em casa, principalmente minha família, a minha esposa também estava muito preocupada comigo e achou que tinha acontecido algo mais de grave. E aí eles pediram para fazer um vídeo porque eu estava recebendo muitas mensagens, o pessoal estava muito preocupado comigo. Só que foi como eu falei, eu acabei sendo atingido ali na hora do calor do momento ali, né? Na hora da confusão ali, acabou sendo atingido no primeiro lance. E depois quando eu tentei sair da confusão, que eu já não queria mais confusão, eu fui atingido novamente. Então foi por isso que eu peguei e fiz aquele vídeo, porque o pessoal estava muito mandando mensagem e as pessoas estavam muito preocupadas comigo. Um pouco daquela voadora nas costas que você levou. Efetivamente, o senhor teve algum dano nessas agressões que o senhor sofreu? Bom, na verdade, eu não me lembro direito porque assim, eu estava muito nervoso, né, no calor do jogo e tal. Então foi uma coisa que quando aconteceu essa situação, eu peguei e automaticamente eu já não tinha lembrado, estava no calor do momento do jogo ali, então foi por isso. Sim, mas a minha pergunta é, o senhor teve algum dano físico, tanto com os socos que o senhor tomou, como com a voadora que o senhor toma no segundo momento pelas costas? O senhor teve alguma lesão com essas agressões? Na verdade, quando eu cheguei em casa, eu estava com um pouco de dor nas costas, né? Eu não cheguei a quebrar nada. E quando eu cheguei em casa também, eu estava um pouco com o rosto desse lado aqui um pouco doendo. Ah, ok. Só era mais dores mesmo, sabe? Nada de quebrar, alguma coisa assim. Okay. Que a torcida do Atlético, uns me amam, outros me odeiam. Exatamente. O senhor pode contextualizar aqui pra gente o que significa isso exatamente? Não, ali na verdade foi... eu estava respondendo a pergunta do repórter
E ali agora eu não me lembro de qual foi a pergunta que o repórter me fez e ali foi uma coisa que acabei falando ali, no momento ali do jogo, por mais que a gente, no primeiro tempo ali a gente não estava fazendo um bom jogo e no segundo tempo a gente conseguiu inverter o placar e no calor do momento ali acabei falando aquelas palavras. O senhor teve intenção de provocar a torcida do Atlético com essas palavras? Não, jamais, nunca tive intenção nenhuma de provocar ninguém. Foi como eu falei, foi uma coisa aleatória ali que passou na minha cabeça e não aconteceu. Depois do gol do Corinthians. E também para poder pedir desculpa para todos, né? A torcida do Curitiba, para as crianças, né? Que sabem da minha importância ali dentro do clube. Nunca aconteceu isso na minha carreira, isso foi minha primeira vez, né? E depois que eu cheguei em casa, eu fiquei muito chateado, né? Pelo ocorrido da confusão toda. Então eu sei muito bem a responsabilidade que eu carrego ali no clube. Teve relação da falta, né? E depois ocorreu o caso do tenente do zagueiro do adversário. Nisso, né, quando avisaram o juiz que estava tendo essa discussão entre os dois jogadores, eu já avistei o Aleph Manga correndo em direção à confusão, né? E isso de longe a gente achou que ele ia chegar realmente para separar, até porque a dimensão que estava o Terãs e o outro zagueiro não era para ter uma confusão, não era para existir uma confusão, né? Até porque o goleiro do Curitiba e um atleta da nossa equipe, acho que é o Coelho, ele já tinha abordado, já tinha feito todo o processo para não ter mais briga, né? Aí chega o atleta e de uma forma bem agressiva, né? O Terãs de costa, acabando dando aquele tranco nas costas do Terãs, né? Agredindo. E foi aí que começou a reação nossa através desse movimento, né? Que a gente achou que ali foi uma agressão, né? E a gente começou a correr, né? Para chegar próximo, né? E depois que a gente já viu que já tinha acontecido isso do Aleph Manga, no Terãs, inclusive eu cheguei até primeiro que o Pedro, eu faço até um movimento para poder tocá-lo, mas a minha mão passa, tanto que se pegar o vídeo, eu estou passando, né? E nisso ele já cai. Então quando eu volto para tentar, né, realmente tocar nele, pode voltar, eu vejo que ele está no chão, né, e tem vários jogadores do Curitiba em cima, evitando com que ele levante, né? E quando eu faço o movimento com a perna e faço com o braço, onde a minha perna passa entre o braço e a barriga dele, e a minha perna passa dentro do braço e da barriga. De arrumar uma briga? Qual que era a sua intenção com aqueles gestos de punhos fechados? Bom, na verdade, o intuito não era de arrumar a briga, né? É porque se você ver, quando eu faço um movimento e afasto, o Aleph Manga, ele levanta e ele vem na minha direção. Então eu não poderia ver ele na minha direção e ficar parado. Eu simplesmente parei e não vou arredar o pé daqui. E foi o que aconteceu. Eu parei, fiz até o movimento do braço. Nisso ele veio um pouco na minha direção e voltou. E foi quando eu já estava com os ânimos mais acalmados. E quando foi que eu não tive mais reação com o jogador, a gente já começou a conversar com um ou com o outro para poder acalmar a situação. Foi isso. Condição de jogo, ou que a segurança da partida estava comprometida. Em algum momento o árbitro conversou com você sobre isso? Bom, na verdade, toda a confusão teve, né? Aí depois começou a ficar um pouco mais tranquilo, né? E muita gente falando, né? Eu ouvi primeiro da boca dele aquela situação que eu falei, vou expulsar 3 de cada lado, e nisso, para não ficar mais confusão, eu saí e fui para próximo do nosso banco para poder tomar água. E depois eu voltei, aí e foi quando eu escutei essa situação. Aí eu fiquei quieto e
para esperar para ver o que ia acontecer, né? Aí, tanto que, vou repetir, o goleiro do Curitiba, ele me chamou e falou, Thiago, se ele for expulsar 3 realmente, nós vamos ficar parados para quê? Para que nós jogadores que vai estar em campo, outro não dá um carrinho, não arruma mais a confusão. Então, assim, vai ser melhor para nós não perder mais jogadores e vocês também. E foi quando eu falei, gente, eu acho que ou vai voltar, vamos esperar, ou vai terminar a partida. E depois foi quando o delegado entrou, que eu já não estava mais próximo, eu já fiquei um pouco mais afastado para não ter mais confusão ali. Tá, então no momento que houve a decisão, vamos dizer, final, o árbitro não passou isso para você como figura de capitão do Atlético? Não, aí teve esse fato, aí depois, quando o delegado entrou, ele chamou e falou, ó, a gente vai terminar a partida. Aí foi quando eu já virei as costas e saí. Beleza, obrigado. Bater em alguém? Doutor, na verdade, quando eu tentei fazer esse movimento, né, se você voltar o lance, vou repetir, tô até sendo chato nisso, você vê que ele levanta fazendo um movimento para vir na minha direção. Foi quando eu me aprontei. Falei, não vou sair daqui. E foi quando aconteceu isso. Eu parei e me armei. Mas se você pegar o lance, ele levanta, ele senta na minha direção, mas não sei que ele olhou para frente e desistiu. Estou satisfeito, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Pessoa, pai de família. Então, pelas costas, eu acredito que se acontecesse com a nossa equipe, o cara ia ter uma consequência muito grave. Satisfeito, obrigado. Estava eu e o Thiago Heleno lado a lado, posicionado, nossa posição, zagueiro, e o Aleph Manga formou a corrida, e quando o Aleph Manga está chegando no Terence, eu e o Thiago, pode perceber nas imagens que a gente sai correndo juntos, e aí a gente vê o Terence ser agredido por trás, toma um soco por trás, e a nossa intenção era chegar separando. A gente chega muito rápido, como o Thiago falou, e quando a gente chega, com a intensidade que a gente não teve como brecar antes, a gente chega empurrando, como o Thiago mesmo falou, passa o braço, não acerta o Aleph e ele acaba caindo, no caso, no empurrão, no contato ali que a gente teve corpo a corpo, no caso. Do Aleph Manga, tá na frente de todo mundo. Cheguei meio que trotando, daí quando vi, começou os empurrão ali, daí eu tentei esticar a perna no Aleph Manga no chão, só que não acertei ele, e dali eu já dei uma corrida para trás já, para sair da briga. Então, para confirmar aqui, o senhor tenta acertar o Aleph Manga com o seu pé. Pode confirmar a cor da sua chuteira, por favor? É rosa? O senhor tenta acertar, mas não acerta, é isso? Isso. Tá. A súmula narra que há um soco no goleiro Gabriel do Curitiba. O senhor se recorda de alguma coisa envolvendo o senhor e esse goleiro? Não, isso eu segurei o jogador ao meu redor, e nisso, acho, se não me engano, não sei se ele me tocou, alguém que tava do meu lado me tocou, daí eu fiz um movimento para tirar o braço do cara, só que eu não acertei o goleiro. Depois do jogo ali, quando acalmou tudo, fui lá conversar com ele e tudo. Até ele olha pra mim assim, tipo, perguntando o que tá acontecendo. Eu peguei até sair correndo dele, porque eu não queria briga, não queria nada. Daí eu fiquei ao redor ali, que eu não sabia se eu tentava apartar ou corria pro outro lado. No momento que o Alex Manga está no solo, prostrado com os dois braços apoiados e a sua perna direita no solo, e a perna esquerda está em posição reta, e existe um contato dessa chuteira cor-de-rosa um pouquinho acima da panturrilha do Alex Manga. Essa chuteira cor-de-rosa é sua e acertou o Manga acima da panturrilha ou não? A chuteira é minha, mas em momento algum eu acertei, até eu ia sentir o impacto. Nós estamos vendo aqui o contato da chuteira na panturrilha, acima da panturrilha do Manga. Não, mas acho que minha perna ia sentir, né? O contato do mais Manga eu não sentia. Não, você não sentiu? Não, até o Manga até falou que não sentiu nada, senão ele ia falar que a dor dele ia estar, sei lá, uma parte da panturrilha, da perna. Estou satisfeito, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Não, o Pedrinho não. O Pedrinho, inclusive, são dois Pedrinhos. Penúltimo, acho que tem o Fábio Zanel.
Boa noite, seu Victor. Eu fiquei surpreso porque, primeiramente, pela minha índole, eu jamais, como eu disse, agrediria alguém pelas costas. E como o próprio Thiago mesmo, Heleno falou, o Pedro Henrique também, o meu intuito desde o começo foi separar, jamais foi agredir alguém ou incitar ainda mais a violência. Você agrediu alguém? Jamais. Nessa confusão ali, você está sendo denunciado por causa de uma foto. Naquele momento, o que você estava fazendo? Explica para mim. Simplesmente separando, foi como eu falei, eu chego no Terans, seguro ele, pelo vídeo dá para perceber que eu até seguro um pouco de tempo até ele, saio puxando ele e aí quando eu vejo o Pedro Henrique chegando também, eu já vou para cima dele para separar. Após isso de movimento natural, eu estava indo à linha de fundo, né? Bandeirinha de escanteio, como o Pedro Henrique havia abordado, numa situação onde eu sou surpreendido e oprimido pelo mesmo, onde espero a ação. E até então acredito que eu tenha tido uma atitude, sim, uma reação de sair e de momento não faço a esquiva, sim, e tento afastá-lo de mim, onde percebo que tem mais jogadores do Atlético se aproximando e como eu disse, já tinha pensado em não participar de nenhum episódio desse. Acabo saindo correndo e passo pelo meio de vários jogadores do Atlético e me desvinculo de toda essa cena. Os socos. Doutor, na verdade eu tento afastá-lo de uma atitude que ele teve para mim poder sair dali ileso, entende? Pois além do Pedro Henrique vinha atrás dele mais 4 ou 5 jogadores do Atlético, tanto que eu, que não queria briga, saio correndo dali, passo por vários jogadores do Atlético e vou pro meu banco de reservas, perto do túnel para que eu pudesse sair do gramado. Então, no primeiro momento, o senhor não reconhece que o senhor tentou atingir com um soco? Não reconheço, doutor. Não. E muito injusto perante a autoridade máxima de um jogo de futebol que eu dissesse que ele era o responsável de um tumulto onde está muita gente envolvida. Portanto, nesse sentido, é evidente que ele não será o responsável. Em que momento foi isso que você supostamente ou se dirigiu? Aparece nas imagens ali você em algum momento. Que momento que foi esse? Você se lembra? Sim, lembro. Já praticamente as situações já estavam todas amenizadas. O ambiente muito calmo. Era só momentos de espera para a decisão relativamente à continuidade ou não da partida. Boa noite, Sr. José. Seja muito bem-vindo à terceira comissão do Tribunal de Justiça Esportivo. Precisam se representar amanhã cedo para treinos. Sinceramente, eu não tenho condições morais de refutar o Felipão. Então, eu vou exercer aqui a faculdade processual do Código de dispensar os depoentes, já prestaram depoimento, a exceção, obviamente, da testemunha, e pedindo licença, portanto, para que ele se retire. Claro, bom, Pronto.